Pronto, assim damos início à aula hoje e é com vocês. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos mais uma noite de estudos, né, do livro Nosso Lar. Hoje a gente vai falar mais sobre o capítulo 29 e o capítulo 30, né? Meu nome é Raumeberg, e todos me conhecem carinhosamente como Berg, porque meu nome é muito difícil, só prefere chamar de Berg. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo? Sim, sim, tá tudo ok. Então lá, bora lá, gente, mais uma vez. A nossa caminhada com André Luiz, né? Esse capítulo de hoje, né, que é o capítulo 29, ele a me abriu particularmente muito mais ainda os olhos com relação ao nosso a nossa evolução espiritual, né? Será que a gente realmente está no caminho certo? Eu me questionei. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é certo, o que é preciso para eu me melhorar, para quando eu chegar no plano espiritual eu não me deparar com tanta coisa que a gente está vendo nesse livro, né? E a gente se coloca em xeque. Nesse livro, nesse capítulo, André Luiz vai nos convidar a repensar nossos valores e a questionar o que levamos conosco após a morte. Então, que esse capítulo nos inspire a buscar a verdadeira felicidade e a construir um legado de amor e luz. E aí eu vou começar com vocês com 3 perguntas que eu acho importantes para esse capítulo. A gente vê essa bagunça aqui bonitinha, eu imagino assim, é a minha vida. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual a importância do desapego material? Será que a gente está se desapegando realmente do que é da matéria? Será que as coisas que eu tenho hoje, se eu perder amanhã, vai me fazer falta? Será que realmente eu sou muito apegado a essas coisas? Como é que está meu nível de importância para esse tipo de coisa material? Uma coisa que a gente para pensar. Eu vejo muito isso, que eu tenho uma amiga que ela está passando por um problema que a filha dela faleceu, e aí deixa uma herança para ela, e aí a família toda está brigando por conta da casa. Eu virei para ela e fiz assim, mulher, eu sei que tem um apego emocional, mas não seria melhor você se livrar desse fardo, né? Vende a casa, divide o dinheiro, pronto, vai viver todo mundo em paz, mas aí cada um com o seu momento, né? Então, o desapego material é crucial para a evolução espiritual, pois nos liberta das amarras da matéria e nos permite focar em valores mais elevados, como o amor, a compaixão e a caridade. Apegados aos bens materiais, nos tornamos escravos de ilusão da permanência e nos esquecemos da nossa verdadeira natureza espiritual. Outra questão bem importante, né, para a gente refletir, é como podemos nos preparar para a vida espiritual enquanto encarnado, né? O que a gente está fazendo para se preparar para isso? Acho que a gente nunca nem pensa nisso, né? Aí a preparação para a vida espiritual se dá através do cultivo de valores como o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a humildade e o autoconhecimento. Devemos buscar o conhecimento espiritual, estudar as leis divinas e praticar o bem em nossas ações diárias. A oração e a meditação também são ferramentas importantes para nos conectarmos com a nossa essência espiritual e fortalecer a nossa fé. E a última questão que eu quero trazer para vocês é quais os verdadeiros valores que devemos cultivar. Se bem que esse cartazinho aí já está dando spoiler, né?
Então, os valores que devemos cultivar são aqueles que transcendem a matéria e nos conectam com nossa essência divina. O amor em suas diversas formas, como o amor ao próximo, o amor à natureza, o amor a Deus, é o valor fundamental que buscamos, que devemos buscar. A compaixão, o perdão, a humildade, a caridade e a busca pelo conhecimento espiritual também são valores essenciais para a nossa evolução e felicidade. Devemos buscar viver de acordo com esses valores, tanto em nossas ações quanto em nossos pensamentos, para que possamos construir um legado de amor e luz e alcançar a verdadeira felicidade. Então, tendo colocado esses três questionamentos, a gente pode começar o nosso capítulo, que ele é bem baseado nesses três questionamentos, né? Que é o capítulo 29, a visão de Francisco. A terrível angústia do espírito que vê o próprio corpo e julga-o um monstro a atormentá-lo. Esse espírito era excessivamente apegado ao corpo físico e faleceu por desastre, só deixando-o quando tomado de horror. Vê os vermes desfazendo os despojos. Impressionante de Narcisa ia manifestar a ela minha admiração, mas um dos enfermos aproximou e gritou. Próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Nesse momento, André foi informado que Dona Laura estava chamando no aparelho de comunicações urbana. Era a senhora Laura que pedia notícia. Você vê, naquela época, pelas minhas pesquisas, ainda nem telefone se tinha direito, mas no plano espiritual a gente já tinha esse tipo de comunicação, né, através do fio telefônico, vamos dizer assim, né? Apesar de estarem no nosso lar e de serem seres espirituais, não é sempre que alguém quer saber notícia de uma pessoa que ela simplesmente se conecta a ela. Não. Né? Então, existe toda uma regra, né? E ninguém tem condições de saber o que está se passando com uma pessoa ou com outra. Então, a aula se preocupa com o André Luiz e entra em contato com ele por meio do telefone para saber o que é que está acontecendo com ele, porque, né, ele desapareceu, ele não deu notícias. E André Luiz fala, né? Esquecera-me de avisá-la sobre o serviço noturno e forneci rápido relatório da nossa situação através do fio. A genitora de Lísias parecia exausta, compartilhando meu justo contentamento e disse bondosa: Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim entenderemos as nossas edificações eternas. Lembre-se, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de novo estímulo. Você vê, apesar de estar em nosso lar, né, e preocupada como orientadora de André Luiz, Dona Laura entra em contato preocupada com ele e avisa com ele, apesar de você estar trabalhando demais, que você se apegue, trabalhe com gosto, faça realmente com vontade, mas que lembre, né, que você precisa descansar e que lá, né, ele tem uma casa para onde voltar. Regressando, notei Narcisa a lutar heroicamente para acalmar um rapaz que revelava singular distúrbio. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olho esgazeado, dos que experimentam profunda sensação de pavor, gritava expandecido. Ou seja, aqueles olhares, né, esbugalhados, bem abertos, né, de temor. Acuda-me, pelo amor de Deus, tenho medo. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero. O caso Francisco. Uma pequena explicação do que é o caso Francisco.
O rapaz desencarnara após um desastre oriundo de pura imprudência. Muito apegado ao corpo físico, foi difícil libertá-lo do sepulcro. No plano espiritual, tinha aquela visão de que o assustava muito. Era o seu próprio cadáver que ele via. Passes e águas magnetizadas faziam-lhe bem e ele se acalmava. Mas suas perturbações eram tão grandes que não reconheceu o próprio Pai, generoso e dedicado que veio visitar. Da última vez que ele esteve, o pai ajoelhou-se diante do enfermo e tornou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigoroso fluido vital. Depois beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Desde esse dia, Francisco melhorou bastante e sua demência total reduziu-se à crise cada vez mais espaçada. Irmã Narcisa continua, né? Calma, Francisco, pedia ela. Você vai libertar-se, ganhar mais serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Nesse momento, a gente chama a atenção, né, justamente para essa questão do esforço, né, que depende de nós, né, nos melhorarmos. É a mesma coisa de dizer que quando nós vamos para um centro espírita, quando a gente vai para lá, toma passe de limpeza, assiste a pré-eleção, vai lá para a Câmara de Passe, toma passe. Isso só vai ser possível nos fazer bem se a gente permitir, se a gente quiser realmente receber aqueles fluidos. Senão, de nada adianta eu ir para o centro espírita, assistir a pré-eleção e tomar passe e não querer receber aqueles fluidos, não querer receber aquela ajuda. E não só a ajuda espiritual, né? Tem a ajuda também física, né? Que são os médicos, os profissionais de saúde, que a gente tem que procurar, se for o caso. Faça de conta que sua mente é uma esponja embebida de vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais extenso cabe a você. É tudo isso que eu digo, né? Quando ela fala sobre o vinagre, que vai expulsar todos né, as substâncias ruins, azedas, ela está falando do orgulho, né, do egoísmo, né, do apego, da vaidade. Tudo isso são substâncias tóxicas para a gente. Que a gente bem viu que André Luiz sofreu no começo né, do livro, justamente por conta de todos esses agentes. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto via os conceitos carinhosos, mas volvia a mente palidez de antes, prorrendo em nossas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja, este fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Irmã Narcisa, carinhosa né, como ela é, estou vendo, Francisco, responde ela, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes. Piedosa, vamos ao passe. Então, é como eu estava dizendo. Então, para que a gente possa receber ajuda espiritual, a gente precisa querer receber essa ajuda, né? Dentro da gente existe uma fechadura, uma tranca de porta, né? Então, assim, a gente tem que abrir ela. Só a gente que pode abrir essa tranca, né? Só nós que podemos fazer a mudança, só nós que podemos querer mudar qualquer coisa que existe dentro da gente. Tudo depende de um passo, né? O fantasma furioso fugia de nós e aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortantes, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, finda a operação magnética, estou mais tranquilo. Nesse momento, quando ele recebe, né, os passes, ele começa a ficar mais lúcido, mais tranquilo. Narcisa vai explicar a André que não valerá socorrer as esferas mais altas, recorrer às esferas mais altas, porque fechava a zona mental de todo pensamento relativo à vida interna.
Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanho padecimento que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror, e peregrinar nas zonas inferiores do umbral. Os que lhe foram pais na terra possuem aqui grande crédito espiritual e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderia ausentar-se tão cedo das câmeras de retificação. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Então, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha, atenciosa. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Você veja, a gente vê muito isso, muitos relatos iguais, quando até Vera já nos contou, né, numa das palestras dela, né? Ela diz que está em resgate espiritual, quando a gente vê alguns irmãozinhos ainda deitados nos seus túmulos, e até Marcelo comentou isso na live anterior, né? Aqueles irmãos ainda deitados nos seus túmulos, aguardando, né, a volta do Messias, né? Outros que ainda estão presos ao corpo de carne, que não têm condições de se soltar. É nesse momento que a gente para e diz, e tem que entender, não devemos ser apegados ao corpo físico. Aí você vai dizer, mas a gente não deve cuidar do corpo físico? Devemos sim. É o nosso instrumento, é o nosso veículo, né? É quem nos mantém aqui na Terra, né? Estamos com ele, a gente tem que cuidar com ele direitinho, tratar dele bem, mas não se apegar, né? Porque uma hora ou outra a gente vai ter que deixar ele para trás, devolver esse, né? Esse veículo de empréstimo e a gente vai voltar para a pátria mãe. No caso do Francisco, ele era tão apegado ao corpo que simplesmente ele não conseguia se desligar do corpo. E aí isso se tornou para ele um verdadeiro tormento, né? Você vê, a ajuda espiritual dos familiares é tão grande, né, que a família de Francisco tinha no plano espiritual méritos muito grandes. E aí pediram para que ele fosse socorrido e levado para as câmaras de retificação, né? Quer dizer, ele não passou pelo aquele processo que André Luiz passou no umbral, né? De realmente chegar ao momento de se exaurir as forças, de fazer aquela oração, clamando realmente pelo perdão, né? Pedindo ajuda. Então, assim, ele foi resgatado, ele foi recolhido para as câmaras de retificação a pedido dos familiares, né? E aí mantinha muito presente essas questões. Quer dizer, ele não conseguiu expurgar isso no umbral. Aí o que a gente vê muito nesse capítulo é a dedicação do pai, né, que ajoelhou-se diante do enfermo, tornou-lhe as mãos ansioso, como se tivesse a transmitir vigoroso fluido vital. Francisco, desde esse dia, melhorou bastante, a demência total reduziu-se, a crise cada vez mais espaçada. E a cada vez ele vai melhorando cada vez mais, né? A cada passo que a Nascida vai dando nele, a cada gesto de amor que ela tem para com ele. Alerta. A visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte. Quem nunca pensou, né? Será que vai acontecer isso comigo? Depois que eu tomei conhecimento de que isso poderia acontecer, eu começo a me questionar enquanto pessoa. Eu digo, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa que vai me deixar preso no túmulo? Né? Eu estava até brincando com uma colega que ela é bem religiosa, né? E ela estava dizendo assim, que ela não acredita em reencarnação, não acredita em ressurreição, e que ela vai ficar lá, deitadinha, esperando Cristo voltar. E aí eu brinquei com ela, que eu disse assim, mulher, eu vou ter que te resgatar. Ela não gostou muito, não, mas a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Aí apegam-se demais ao corpo, não devemos fazer isso, devemos cuidar realmente do corpo, mas não nos apegarmos a ele. Não enxergam outra coisa, nem vive senão dele e para ele, voltando-lhe verdadeiro culto, né? Aí a gente vê assim muita gente como que cuida do corpo, que malha, não sei o quê, não sei o quê. Algumas pessoas realmente podem ser apegadas nesse sentido, de que quando vierem a fazer, né, a voltar para o plano espiritual, ficarem presos à matéria. Mas a maioria é realmente por saúde, é por cuidado, é por agradecer que tem aquele veículo para se locomover aqui. E a lição que a gente vai tirar disso tudo
porém, devemos compreender, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se a matéria inerte, mas a borboleta alçará voo. Isso é uma coisa que Narcisa diz muito interessante para André Luiz, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, tá? Eu trouxe uma pequena reflexão para a gente. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 154, né, Kardec pergunta, né, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Os Espíritos dizem que não. O corpo quase sempre sofre, mas durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimenta no instante da morte é um gozo para o espírito, que vê chegar o término do seu exílio. Ou seja, o momento que a gente percebe da nossa morte, na hora da morte, na hora, né, da morte, é justamente um alívio para o espírito, que se vê liberto desse corpo de carne. Mas aí, se a gente é apegado à matéria, ao corpo, a gente não vai estar livre para alçar esse voo de forma tranquila. Também, Kardec pergunta na questão 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Outros, os laços que a retilham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. Os espíritos respondem. A alma desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendem. Esses laços se desatam, não se quebram. Ainda na questão 275, né, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o poder e a consideração de um homem, do que um homem usou na Terra, lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Vamos dizer que não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Né? Aí lê o Salmo. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferente ordem, conforme seus méritos. Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreende isso? Não, disse Jesus. Aquele que se humilhar, será exaltado, e aquele que se exalçar, será humilhado. A gente já viu isso em várias palestras, né? Até algumas vivências doutrinárias que falam sobre isso, né? Que no plano espiritual, os senhores, né, mais ricos estavam em situações bem difíceis, enquanto os escravos estavam em situações bem mais elevadas, e eles questionando, né, por conta da posição. No capítulo 25, né, o amor, de Leon Denis, ele explora o amor como princípio fundamental da vida universal e força motriz por trás da evolução espiritual. Ele argumenta que o amor, em sua força mais pura, é a essência divina que conecta todas as almas a Deus. O autor discorre sobre as diversas manifestações do amor, desde o amor conjugal e familiar até o amor pela humanidade e por Deus. Ele enfatiza que o amor é uma força criadora e transformadora, capaz de elevar a alma humana e impulsioná-la em direção à perfeição. Denis destaca a importância do amor na superação do egoísmo e na promoção da solidariedade entre os seres humanos. Ele argumenta que o amor é a chave para a felicidade
e a realização espiritual, tanto na vida terrena quanto na vida após a morte. O autor conclui o capítulo, né, enfatizando o papel do amor na evolução da alma e na construção de um futuro mais harmonioso e espiritualizado para a humanidade. Ele convida a todos os leitores a abrir seu coração ao amor divino e a buscarem a união com Cristo através do amor e o serviço ao próximo. Aí eu trago alguns pontos, né, bem importantes nesse capítulo, que é a importância do trabalho e do servir, onde André Luiz é chamado para uma tarefa noturna e se sente feliz e realizado por poder ajudar. Sua mãe, Laura, o incentiva, vou chamar, né, Dona Laura de mãe de André Luiz, incentiva a se apaixonar pelo trabalho, pois é através do serviço útil que construímos nossa edificação eterna. O segundo ponto é o contágio do bem e do mal. Ao observar Narcisa ajudando os enfermeiros com tanto amor e dedicação, André Luiz se sente contagiado por essa energia positiva e se inspira a aprender mais sobre o serviço da cura espiritual. O terceiro ponto é a paixão e o perdão. O pai de Francisco, mesmo vendo o filho em estado de sofrimento e demência, não o abandona. Ele implora perdão pelo sofrimento do filho e o beija, demonstrando amor incondicional e compaixão. O quarto ponto é a necessidade de conhecimento espiritual. Narcisas vai explicar ao André Luiz que o sofrimento de Francisco se deve à falta de conhecimento sobre a vida espiritual. Ela o aconselha a estudar e aprender, para que possa ajudar outros espíritos a se libertarem da ignorância. E assim, com isso, eu me coloco nesse mesmo, né, nesse mesmo item. Outro ponto é a esperança na transformação. Apesar do estado de sofrimento de Francisco, Narcisa não perde a esperança em sua recuperação. Ela acredita que, com o tempo e o tratamento adequado, ele poderá se libertar do apego ao corpo físico e evoluir espiritualmente. O sexto ponto é a lição da crisálida, onde Narcisa usa a metáfora, né, da crisálida para ilustrar a importância da transformação e da evolução. Assim como a crisálida se transforma em borboleta, nós também podemos nos libertar das amarras do materialismo e alçar voos mais altos na espiritualidade. O sétimo ponto é a importância da paciência e da persistência, onde Narcisa demonstra paciência e persistência ao lidar com Francisco, que alterna momentos de calma e crise de desespero. Ela não desiste de ajudá-lo, mesmo diante das dificuldades. O oitavo ponto é o valor da oração e da fé. A fé em Jesus é mencionada como um recurso importante para enfrentar as dificuldades e superar os desafios. Narcisa incentiva Francisco a confiar em Jesus e orar buscando forças e amparo espiritual. É geralmente o que a gente sempre vem dizendo, né, nos centros espíritas, né, que a gente precisa se conectar com Deus, conectar com Jesus, com a espiritualidade, né, fazendo oração ao dormir, ao acordar, agradecer por tudo, por todos os momentos, né, agradecer por todas as provas que a gente está passando, sejam elas boas e mais ainda se forem ruins, né. O nono ponto é a necessidade do autoconhecimento. A história de Francisco revela a importância de nos conhecermos profundamente, identificando o nosso apego e medo, para que possamos trabalhar em nossa evolução espiritual. E o último ponto é a influência do ambiente espiritual. Nesse capítulo mostra que o ambiente em que nos encontramos pode influenciar no estado emocional e espiritual. Francisco, ao ser levado para o nosso lar, começa a melhorar devido à atmosfera de paz e amor que encontra na colônia. É a mesma coisa quando a gente faz quando a gente vai para a casa espírita, né? Quantas e quantas vezes eu não saio do meu trabalho, cansado, exausto, né? E aí a única coisa que eu penso assim é minha casa, minha cama, é meu descanso. Mas aí a gente tem aquele compromisso moral
E aí, quando a gente entra no centro, quando a gente passa por aquela porta, que a gente recebe o passe, ou faz, no caso, nós trabalhadores, nos damos o alto passe, né? Tudo isso fica por terra. Então, a gente já fica revigorado, a gente quer ajudar o próximo, a gente quer poder transmitir a mesma sensação boa que a gente está tendo, né, para todas as pessoas que adentram a casa, sejam elas física ou espirituais também, né, que também os espíritos nos procuram para se tratar. Aí, na FISA, a enfermeira experiente compartilha com André Luiz a importante lição sobre a vida e a morte, utilizando a metáfora da crisálida. A crisálida, face intermediária da transformação da lagarta em borboleta, representa o apego à matéria e a dificuldade do desapego ao corpo físico após a morte. Assim como a crisálida se prende à matéria inerte, muitos espíritos se apegam ao corpo físico, dificultando sua evolução espiritual. A borboleta, por sua vez, simboliza a libertação e a evolução espiritual. Ao se libertar do casulo, a borboleta alça voo, representando o espírito que se desprende das amarras materiais e alcança patamares mais elevados na espiritualidade. A lição da crisálida nos ensina que a transformação é possível mesmo quando parecemos presos às limitações da matéria. Devemos ter paciência e perseverança, confiando no processo da evolução espiritual. Assim como a lagarta confia em sua transformação em borboleta. Essa metáfora da crisálida nos convida a refletir sobre a importância de cultivar valores espirituais e desapegar-nos dos bens materiais, pois a verdadeira vida reside no espírito, que é eterno e imortal. Ao nos libertarmos do apego material, podemos alçar voo mais altos na espiritualidade, assim como a borboleta se liberta do casulo e voa em direção à luz. Eu achei muito interessante essa vivência, essa sabedoria da Narcisa, né? Você vê que a comparação da crisálida com a espiritualidade com a gente é perfeita, né? No caso, Dona Laura, né? Quando ela liga para André Luiz, né? A mãe de Lisa, expressa a sua alegria pela nova oportunidade de trabalho de André Luiz e o encoraja a se dedicar ao serviço com paixão e entusiasmo. Ao dizer, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Ela o incentiva a encontrar alegria e realização no trabalho que está fazendo, pois o serviço ao próximo é fundamental para o crescimento espiritual. A frase, somente assim atenderemos à nossa edificação eterna, destaca a importância do trabalho e do serviço para a evolução espiritual, tanto de André Luiz quanto daqueles que ele ajuda. A edificação eterna se refere ao processo contínuo do aprendizado e crescimento espiritual, que é alcançado através das ações e atitudes positivas, como o serviço ao próximo. Por fim, ao dizer, lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Dona Laura demonstra carinho e acolhimento, lembrando André Luiz que ele sempre terá um lar e apoio em sua jornada espiritual. Ela reconhece a importância do trabalho, mas também valoriza o descanso e a necessidade de um refúgio para recarregar as energias. O amor do pai de Francisco é demonstrado de maneira profunda e comovente. Mesmo diante da condição de sofrimento e demência do filho, o pai não o abandona e busca ajudá-lo de todas as formas possíveis. Ele demonstra um amor incondicional que vai além das aparências e das dificuldades. O pai de Francisco se humilha, ajoelha-se diante do filho e implora perdão por seus sofrimentos. Esse gesto demonstra a profundidade do seu amor e a disposição de fazer qualquer coisa para aliviar a dor do filho. Ao beijar Francisco, o pai transmite amor e energias reconfortantes, buscando fortalecer o filho em sua jornada de recuperação. O amor do pai transcende as esferas e sua manifestação no plano espiritual, mesmo sem ser reconhecido pelo filho. Ele continua a amá-lo e a cuidar dele, buscando ajuda e intercedendo
por sua recuperação. Essa demonstração de amor incondicional e compaixão é um exemplo inspirador e nos convida a refletir sobre a importância do amor e do perdão em nossas relações. Eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube referente a esse capítulo, onde nessa parte do amor do pai de Francisco por ele, algumas pessoas falam que talvez nem seja pai dele, né? Como os espíritos têm várias encarnações, talvez seja, como a gente diria assim, alguém mais próximo, como alguém, uma alma afim, né? Alguma coisa desse tipo, mas eu particularmente não vi nada que dissesse sobre isso. Então vamos continuar ele sendo pai do Francisco. E aí eu termino esse capítulo com vocês, né? Passando para a NASA, que eu acho que eu passei do tempo, tá bom? E aí, assim, eu me debrucei muito por esse capítulo, porque eu me identifiquei demais com esse capítulo. Ele é muito esclarecedor, ele abre realmente os olhos da gente para essas questões. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo certo, né? E é isso, gente. Dúvidas, qualquer coisa, nada responde, que eu cansei agora. Vai deixar para ler o chat no final? O que é que você acha? Quer que eu leia agora? Que pelo menos já esclarece, né, as dúvidas do teu capítulo, né, não? NASA diz, né? Cuidado do corpo como templo divino para a manifestação do nosso espírito e podemos completar o tempo necessário para nossas provas e expiações. Eu fico admirado, né, com o seu cuidado com o corpo. Você é perfeito. Eu ainda vou crescer. Quando eu crescer, eu vou ser desse jeito. Cleves, né, diz, como será que ficam os espíritos de alguns desencarnados que após sua morte deixam seu corpo físico congelado? A exemplo da empresa que existe nos Estados Unidos, que vendeu esse serviço para que, no futuro, após o avanço da ciência, possa ressuscitar suas cópias. Boa pergunta, Cleves. Eu posso, se alguém souber como responder, eu nunca me atentei para isso. A gente pode pesquisar e depois te trazer essa questão. Eu nunca nem vi na literatura algo parecido. NASA diz, né? Eu creio que, se eles têm o sentimento de apego a esse corpo, poderão ter extrema dificuldade de desprendimento. Já os que buscam esse congelamento... tu está respondendo a Clésia, né? O congelamento do corpo, mas não se apegam ao mesmo, que creio que seja minoria desde os laços se desfaçam. Eu realmente não tenho ideia dessa questão, mas é uma coisa que, né, dá uma pulguinha atrás da orelha da gente. Mas Cleves diz, mas acredito que realmente quem se submete a esse processo de criogenia, na esperança de ressuscitação futura, é muito apegado ao seu corpo material e não tem nenhum conhecimento a respeito. Exatamente, Cleves. Eu acho que acaba acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Francisco, né? Em algum momento, alguma coisa vai falhar e quem garante que ele vai estar vivo, né? Que no processo da criogenia ele já não vá a óbito. Cláudia, ao entrar no caminho da luz, as dores físicas e cansaços vão embora, me permitindo trabalhar tranquilamente. É isso aí, Cacau. Então, Cléber, eu fico te devendo esse retorno, né? Qualquer coisa, a gente conversa depois. Se eu souber, eu digo em outros momentos para todos. Nada, desculpa, viu? Não, desculpa do quê? Tá tudo no tempo. A minha também não é tão pequenininha, não. Aí, meu capítulo será o capítulo 30 e é praticamente uma continuidade desse de Berg, né? Aí é onde a gente vai falar sobre herança e eutanásia, né? A eutanásia sai um pouquinho do que Berg abordou, mas a herança de dinheiro, né? Então está relacionado aí ao apego material, que a gente vê muito hoje em dia, né? Famílias que estão bem, 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 e de repente, na hora que tem a partilha, né, do bem de algum parente que desencarnou, começa a confusão, né?
Então, aí mostra também essa necessidade desse desapego material que a gente tem que ter, sabendo que a gente, lógico, é necessário o trabalho, é necessário a gente pagar nossas contas, né? Mas não viver para isso, em função disso. Isso aí é algo que é necessário para a nossa vivência aqui no plano espiritual, no plano carnal, né? No plano material, porém, né, a gente não tem que viver só para o trabalho, né? A gente tem que se alimentar também aí de outras coisas, né? Principalmente a parte espiritual. E nesse capítulo que eu vou ler também, vocês vão ver que é algo recorrente nos capítulos de Nosso Lar, né? Que nós não estamos desamparados quando nós desencarnamos, né? Então, nós temos os espíritos, sejam afins, sejam espíritos familiares que foram, né, nossos parentes, né, enquanto aqui, nossa família carnal, né, enquanto aqui, que eles olham por nós, né, no momento do desencarne. Então, ali a gente viu o pai de Francisco, e aqui a gente vai ver uma filha, né, que está tentando auxiliar um pai. Então, são ensinamentos que são recorrentes, né, na obra de André Luiz aqui em Nosso Lar. Então, vou começar a compartilhar aqui. Muito. Deixa eu ir aqui. Então, vamos para o capítulo 30, Herança e Eutanásia. Vou só fechar um negocinho que ficou aqui bem na minha frente. Então, o capítulo 30, ele começa: ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda, né? Então, a gente vê que esses pavilhões, né, aí é onde André Luiz está exercendo sua atividade agora, né, são pavilhões bem movimentados, né, com espíritos desencarnados, que você vê, né, a gente saiu de Francisco, que é atormentado, né, aí a gente está chegando aqui no outro, que também está sendo auxiliado e que também tem essas crises, né, bem agudas que a gente vai conhecer agora. Então, mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Onde a gente vê, né, até aquela questão aí do Livro dos Espíritos que Berg mostrou, aonde no plano espiritual o merecimento não se faz pelas posições que nós tínhamos enquanto encarnados, né, e sim, né, do nosso trabalho mesmo em relação ao próximo, em relação ao bem, né, então aqui a gente vê uma irmã que trabalha, né, em prol da reconciliação dos seus familiares, e ela recebeu a permissão da ministra de ir também visitar o pai, né? Não é porque ela foi, né, alguém importante no plano carnal, de forma alguma. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros, que são os outros familiares, né, cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então, a gente percebe uma certa sintonia entre esse ente desencarnado, que está aí nas câmaras de regeneração, com familiares ainda encarnados, né, aí na matéria, né? Deixa eu clicar aqui. E aqui eu trouxe, falando um pouquinho, como a gente também já falou em outros capítulos, a existência das nossas ondas mentais, né? Do pensamento, né? Daquilo que a gente emite.
Então, nossa mente, ela funciona como uma usina geradora de imagens, né, de pensamentos, que irradiam em ondas. E essas ondas, elas têm frequências diferentes. Então, dependendo daquela emoção que eu estou emitindo, e sentimentos que as acompanham. Então, espíritos amorosos emitem ondas de alta frequência, enquanto aqueles com sentimentos egoístas geram ondas mais longas, que no caso, né, como ele está atormentado aí pelo ódio, né, aí pela angústia, ele está emitindo essas ondas que, por sintonia, né, estão alcançando aqueles seus familiares que ainda permanecem encarnados. E aí gerando o que a gente chama de atmosfera espiritual. Assim como a atmosfera física está saturada de gases invisíveis, vivemos em uma atmosfera espiritual, ou que a gente também chama, que eu acho que vocês já ouviram falar, de psicosfera. Então, ela é composta pelas emanações mentais de todos os habitantes do planeta, que é que ele está referindo ao nosso planeta, encarnados e desencarnados. Então, nossos pensamentos, eles são como imagens projetadas na nossa aura, criando um campo de influência ao nosso redor. Então, para a gente conseguir entender o que está acontecendo aí com esse senhor que está aí nas câmaras de regeneração e a tentativa de auxílio por parte da filha, não só dele, mas também daqueles parentes que permanecem encarnados, que estão sintonizados aí nas mesmas vibrações de ódio, de angústia, de rancor. E aí, continuando o capítulo, Narcisa nos convidou a acompanhá-la. E minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, né, todo assanhado, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade do que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram. Então, ele vibrava, né, tanto ódio, né, que até André Luiz, né, como ele está agora recém-melhorado, ainda saindo daquela convalescência dele, ele se sentiu, né, aí nessa psicosfera. Ele foi também envolvido por essas ondas de pensamento. E tanto que aí ele, só que ele, né, já com certo conhecimento, ele tenta se concentrar e se desviar, sair dessa vibração. Né? Então, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Né? E assim somos nós, né? Quem nunca, né? Aí, num momento assim, né, de bate-boca, a gente entra na vibração, a gente não quer, né, entrar numa discussão e a gente termina, né, aí sendo levado por aquela onda de energia e que a gente joga tudo e depois a gente para e faz, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Porque a gente é dominado por essa frequência, né, por esse tipo de vibração, né, inferior. Da mesma forma que se a gente faz uma leitura edificante, se a gente escuta uma música, né, que tem, né, uma vibração melhor, que tem uma mensagem bonita, ou assiste um filme que também tem uma mensagem, né, edificante, a gente se sente bem, quando a gente auxilia o próximo, então a gente recebe essa onda, né, de boas energias que nos fazem bem, assim como a onda de más energias também vai nos fazer mal. Então, desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado, porque aí ele fez o quê, André Luiz? Ele, né, se concentrou, né, ele viu ali um irmão que necessitava de auxílio e ele se pôs no lugar daquele irmão. Né? Eu também já estive no lugar dele, eu também já cheguei, né, consternado, já cheguei perturbado aqui, né, e é justamente também esse tipo de movimentação, né, fraterna que a gente tem que ter em relação àquele que venha nos agredir, aquele que vem com alguma palavra que não nos agrada, que vem com uma ideia diferente na nossa, é a gente se colocar no lugar dele e saber que em algum momento a gente já esteve ali, como ele, com aquele pensamento, com aquela raiva, né, com aquele tipo de sentimento, né, sem julgar, se colocar no lugar daquela outra pessoa para a gente poder auxiliar. Então, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração.
E aí eu trouxe o questionamento, né, para a gente se fazer. Será que a gente já aprendeu sobre o amor fraternal, né? Então, o que é o amor, né? Trata-se de uma forte e genuína afeição por outro indivíduo, né? O indivíduo, tem pessoas que nutrem esse amor por coisas, né? Pelos animais, por plantas, né? Pela natureza, mas o que a gente mais conhece é o amor, né, interpessoal, né, entre pessoas, fruto das relações sociais ou de laços consanguíneos. E o que é a fraternidade? Né? É uma grande consideração, é a caridade, é uma benfeitoria, né? E carinho pelo outro. Então, quando a gente une, né, os dois, o amor e a fraternidade, nós temos aí o amor fraternal, né, que é de modo a criar um sentimento que é um sentimento de total entrega ao próximo, né, a quem está a nos pedir auxílio, né, motivando o indivíduo a fazer até mesmo grandes sacrifícios em prol daquela outra pessoa. Semelhantes. Então, a gente vai aprender realmente o que é amor quando a gente aprender a amar de forma fraternal. Né? A gente até se colocando no lugar do outro, a gente poder se doar de forma tal, até, como ele disse, fazer sacrifícios. Não, eu estou aqui comendo e você quer, que tem vários, tem até aqueles videozinhos no Instagram, tem um que é maravilhoso, que o rapaz está na biblioteca e vai pedir dinheiro porque está com fome. E o rapaz está na biblioteca, lá estudando, e o único dinheiro que ele tinha para fazer a refeição, ele doa para aquele que vem pedir, né? Então, isso aí é amor fraternal. É você abrir mão do seu, né, para auxiliar a quem naquele momento está precisando. E então o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estertorosa, né? Aquela voz alta. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edel como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Né? Então, a gente lembra, né, que também a gente já teve até pré-leções sobre isso, né? Da questão da família, né? Então, nós escolhemos, né, a nossa família, né, dentre aqueles devedores, né, aos quais nós temos, para resgatar nossas dívidas. E ali a gente se compromete, né, a amar essas pessoas, a desenvolver o amor, e assim a gente, né, na lida do dia a dia com esses familiares, a gente aprender, né, como a gente poderia dizer, os primeiros degrauzinhos da convivência social como um todo. Né? Então, como ela coloca aqui, então, atravessamos experiências consanguíneas, né, familiares na Terra, para adquirir o verdadeiro amor espiritual, porque dali vão sair, né, a gente conseguindo ressignificar esse sentimento de ódio, que, né, por algum motivo nós tenhamos em relação àqueles que estão ali, né, a gente vai adquirir um membro para a nossa família espiritual. Então, ela fala, aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Né? Então, amar fraternalmente, a nos sacrificarmos. Né? Por isso que Deus nos concede o véu do esquecimento. Como é que nós conseguiríamos amar, né, aquele filho que vem até nós, sabendo que, porventura, eu esteja resgatando algum débito, que eu causei algum mal, ou ele causou algum mal a mim, né? Então, o que Deus quer, através dessa consanguinidade, é a gente substituir o sentimento, a gente esquecer aquele sentimento de ódio,
e a gente amar incondicionalmente aqueles que estão, né, nessa convivência familiar. Tem famílias que são difíceis? Tem famílias que são difíceis. E aí é onde está a nossa prova. É aí onde a gente tem que perseverar. A fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Né? Então, o próprio Jesus, né, ele pergunta, quem é a minha mãe que chega, né? Maria e os irmãos, e aí vem um dos apóstolos e diz, sua mãe e seus irmãos, e ele faz, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? Então, a verdadeira família não é a nossa família material, né? O que Jesus queria dizer, a nossa família espiritual, quando a gente realmente consegue trabalhar esse sentimento de forma fraternal, do amor verdadeiro. Então, como por isso que ela diz, até adquirir o verdadeiro título de irmãos. Somos todos uma só família na criação, sobre a bênção providencial de um Pai único. E aí eu trouxe aqui, né, no Livro dos Espíritos, o capítulo 7, a Lei de Sociedade, que está na terceira parte dos Espíritos. Aí onde as perguntas de 773 a 775, elas vão nos esclarecer sobre os laços de família. E aí eu trouxe a questão aqui 774, aonde Kardec ele pergunta: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural que devemos pensar disso. E aí os espíritos responderam: o homem tem outro destino que não dos animais. Então ele já faz um alerta para a gente não se comparar aos animais que têm os seus filhotes, depois que eles já sabem se virar na natureza, né? Aqueles animais, né? Aqueles filhotes, teoricamente, eles são um pouco abandonados, que não é toda a fêmea que abandona, né? Mas a gente não tem que se comparar a eles, porque eles estão em outro momento da evolução, né? Nós já temos a consciência, nós temos o raciocínio, né? Porque, pois, querer sempre identificá-los, né? Porque a gente quer sempre se comparar com o animal. A gente não quer se comparar com o anjo, a gente quer descer, né, na escala. Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade de progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso, né? Ou seja, as nossas relações sociais, elas são necessárias, né? Assim como os laços de família resumem os liames sociais. Então, é como a gente tivesse numa escola. A nossa família é a nossa primeira escola de convivência, para a gente começar a aprender, né, as relações sociais. Vai ter quem manda, quem obedece, quem apanha, quem fica de castigo, quem provê, a gente dá valor a cada seja a nossa comida, nosso alimento, seja a um dinheirinho que a gente recebe a mesada, que na minha época existia a mesada, então a gente saber valorizar. Então, ali é aquela escola inicial. Depois que nós crescemos, nós somos lançados à nossa prática diária na sociedade. E aí, dependendo de como nós fomos educados e de como nós temos essa convivência familiar, né, isso vai refletir na nossa convivência social, respeitando as leis, né, as organizações, a disciplina, a dedicação ao trabalho, né? Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. E ele ainda orienta, né, dá uma olhadinha no item 205, que aí vai ficar de tarefa para todo mundo olhar depois. E aí eu trouxe aqui um pedacinho também, não espírita, falando sobre a importância, né, dos laços de família e as relações sociais. Herbert Spencer considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Aqui falando sobre a sociedade, né? Então, Marx e Engels, né, aí como primeiro grupo histórico, a primeira forma de interação humana que se dá dentro da família. Auguste Comte aí fala que a família representa a família como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como a família.
Atualmente, a sociologia da família e a psicologia social, bem como as próprias escolas de psicologia do indivíduo, reconhecem a importância básica da família. O mesmo se dá nos estudos de psicologia educacional e de filosofia da educação. John Dewey, em Democracia e Educação, acentua a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. Então, como a gente consegue ver aqui, né, a afirmativa que os espíritos fizeram a Kardec, de que os laços de família resumem os liames sociais, são confirmados por estudos materialistas da sociedade, né? Então, só vem a confirmar a importância dessa convivência familiar. E a gente tem em mente, né, que as afeições espirituais, elas são frequentemente baseadas em simpatias ou ligações anteriores. E os laços familiares material. Então, como a gente viu no capítulo anterior de Berg, ali a gente tinha o pai, né, de Francisco, rogando por ele, intercedeu por ele, para ele poder chegar às câmaras de retificação. Aqui a gente tem uma filha, né, desencarnada, rogando, né, e trabalhando em prol desse pai desencarnado e também trabalhando em prol dos familiares que permanecem encarnados. Então, as famílias espirituais formadas por afinidade são duráveis e fortalecem-se com a evolução dos seres. Elas se reencontram no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. A família é organizada no plano espiritual antes da reencarnação. Os espíritos, eles podem escolher nascer na família de alguém com quem tiveram conflitos em vidas anteriores, buscando a reconciliação, né, e expiar e passar por uma prova, já que estamos aqui na Terra, num planeta de provas e expiações. Então, a gente tem em mente que a nossa família, né, é justamente essa nossa primeira organização para um bom relacionamento em sociedade. E aí, ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Adelberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas um irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste lado, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, que a gente já viu, né? As ondas mentais, a sintonia, né? E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo, né? Então, essa influenciação não é só de para encarnado, mas de encarnado para desencarnado, pode ocorrer entre desencarnados e entre encarnados. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. Né? Então, mas não é só o pensamento pesado, né, vibrando baixo aí com rancor, com ódio, mas os bons pensamentos, uma prece que é feita em nome de alguém, vai alcançar essa pessoa. Né? Então, a importância da gente, quando pensar em alguém, mesmo que seja com algum rancor, faça uma prece por essa pessoa, Senhor, ilumine a mente daquele ser, né, que ele siga seu caminho, esqueça de mim, né, mas faça com o coração, porque essa prece, esse sentimento vai alcançar aquela pessoa. E a gente não quer fazer o mal pelo pensamento, né? Dá vontade de fazer na matéria mesmo, mas estamos em evolução. Então, a permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas, né? Então, você não vai perdoar, você vai continuar o rancor, e aí vocês vão continuar se reencontrando, tanto no plano espiritual, como em outras encarnações, para tentar resgatar aquilo que não está conseguindo ser resgatado naquele momento. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor. Quer dizer, a mãe está no hospício, os 4 irmãos estão brigando uns com os outros, né? Tudo por causa do dinheiro, né? Em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Né? Então, se esse pai ele já tivesse,
né, aceitado, se tivesse trabalhado esse sentimento, e se ele tivesse, né, como essa filha, né, aí auxiliando em pensamento, né, aí fazendo prece por esses familiares, provavelmente a situação ali, enquanto encarnados, não estaria tão também desordenada, né, tão caótica. Um quadro terrível cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém, né? Então, Jesus já dizia, né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Né? Para essa família, né, o tesouro era o tesouro material, né? Era só juntar bens materiais sem nenhum melhoramento, né? A moral, sem nenhum desapego à matéria, como a gente também já viu no capítulo anterior. Não, eu vou ter esses bens, vou deixar para minha família, né, ter conforto, porém, né, vamos nos amar, né? Não vamos como é que eu poderia dizer, guardar não, mas cultivar, né, maus sentimentos, sentimentos de egoísmo, né, sentimentos de usura mesmo, né, aí de luxúria, de tantos outros aí. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. A filha explica, 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 e ele não consegue sair dessa visão materialista. E aqui vem, né, novamente, a matéria mental e as ondas mentais, né, os pensamentos, né, são ideias criadas pelo espírito. Então, quando pensamos, emitimos essas ondas mentais, que são ondas eletromagnéticas, que transportam essa energia. Então, novamente, nosso cérebro atua como um aparelho emissor e receptor dessas ondas. E essas ondas atravessam a atmosfera em todas as direções e a todo instante. Então, a prece é um meio eficaz de comunicação por meio do pensamento, né? Então, se esse pai tivesse com o pensamento voltado para o bem, para o pé, né, não haveria tanta perturbação ali com aquela família e dele próprio. As ondas mentais possuem diferentes vibrações, como a gente já viu, né? Os espíritos puros têm pensamentos com alto poder de penetração, enquanto os pensamentos inferiores possuem baixa vibração. E tudo isso aí, então, o pensamento, como é que chega a esses familiares? Nós temos o fluido cósmico universal, né? Então, o espaço universal, ele não é vazio, é preenchido por um fluido etéreo chamado fluido universal. E esse fluido é que vai veicular essas ondas de pensamento, assim como o ar, ele veicula o som, né? Ele é o veículo do som. A diferença é que o pensamento vai atingir o infinito. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando pensamentos e vontade para se comunicarem entre si. E aí Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício, no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegura-se do futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Então, ela já chama a atenção do pai aí, né, alertando que ele, né, guardou muito dinheiro, né? Porém, ele não deu os ensinamentos morais, não deu o exemplo, né, de melhoramento moral para os seus filhos, né, a necessidade do trabalho honesto, do esforço de cada um deles para conquistar o seu dinheiro e não só ficar esperando pela herança. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. Ou seja, ali ele estava provendo, né, a riqueza, mas não era pensando no futuro dos filhos, mas sim para se sentir, né, rico, acima das pessoas, nós somos poderosos, né? Então, são raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Né? Ninguém está dizendo que a gente não vai ter que juntar nosso dinheirinho para a gente ter uma aposentadoria, né?
não é isso, mas simultaneamente a gente desenvolver, né, esse melhoramento moral, desenvolver a humildade, a tolerância, né, a caridade, né? Já que eu tenho tanto, deixa eu utilizar esse dinheiro também para auxiliar quem é necessitado. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moeda nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da Previdência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Né? Então, como ele disse, ele não condena que a gente, né, tenha as nossas reservas, que tenha os nossos bens, porém, né, não se utilizando deles só ao nosso bel prazer, né? Aí, mas sabendo utilizar aquilo para a nossa subsistência e também podendo, né, auxiliar a quem nos procura. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Ela disse, em vão ela tentou auxiliar, mas não conseguiu, porque estava todo mundo tão envolvido nesses pensamentos, né, de só ganhar dinheiro, só juntar, né, e que, né, realmente se perderam. E aqui eu trouxe o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, né, aonde tem a passagem de Jesus que fala, observai os pássaros do céu, observai os lírios do campo. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Vai cair do céu? Não, ele nos dá a disposição, ele nos dá a inteligência para a gente estudar, nos dá força para nós trabalharmos e seguirmos atrás de tudo isso aí que a gente necessita. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Né? Então, ele também já dá essa puxadinha aí de atenção para a nossa ansiedade, que a gente fica ansioso. Meu Deus, e amanhã, e amanhã? Trabalha hoje, faz o hoje, que amanhã vai vir. E ainda na parte terceira, né, do Livro dos Espíritos, né, das leis morais, o capítulo 3 fala da lei do trabalho, né, necessidade do trabalho. Né? Então, Deus dá essa disposição, né, dá o nosso tino, né, a nossa inteligência, a nossa possibilidade de estudar e buscar o trabalho para o nosso sustento. Aí, na questão 679, achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Aqui é uma pergunta voltada para os filhos, né, daquele senhor. Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho.
né? Então, trabalho não é só o trabalho braçal da gente ir lá na empresa, fazer o que tem que fazer, ou ir no hospital, ou trabalhar, onde quer que seja. É a gente ser útil, né? Então, no momento eu não estou podendo, né, trabalhar, eu estou desempregado, seja útil a quem necessita. Tem tantas pessoas que estão precisadas aí, use da sua inteligência, né? Aí passe dicas de algo que você, né, sabe fazer bem para poder auxiliar as outras pessoas. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. E o que a gente vê hoje, eu tenho condições, vou ficar no meu sofá, né, com o controle na mão, assistindo Netflix, ou então no Instagram, vendo a vida alheia, e aí esquece do mundo e não é útil para ninguém. Então, enquanto, aí voltando ao capítulo, né? Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar os haveres, né, os bens, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil. E como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Ou seja, as duas filhas não faziam nada, era só, se fosse hoje em dia, era só aquelas que ia postando no Instagram, as influencers do Instagram, aí encontrou dois outros que também não queria trabalhar e que só ficaram com ela pensando na herança, na riqueza do senhorzinho que está lá. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina, por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Então, provavelmente, naquela época, muitas faculdades eram pagas, fez porque o pai tinha dinheiro, porque queria, mas se ficou alheio ao serviço, né? Não trabalhou de coração, não praticava medicina de coração e só ia lá, né, vez ou outra, só por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoa e esqueça. E aqui, novamente, né, falando da necessidade do trabalho, a gente encontra no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, né, que é o capítulo 3, Lei do Trabalho. Aí as questões são de 674 a 681. E aí, na 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Na 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, e a gente viu que não, né? Que o espírito também trabalha com o corpo, toda ocupação útil é trabalho, né? Então, aqui só vem reforçar que a gente, assim, não deve se queixar, oh, meu Deus, eu vou trabalhar. É necessário. E que quando a gente desencarnar, que chegar lá no plano espiritual, o trabalho ele também é valorizado, né? É onde tem os chamados bônus horas. Quanto mais você trabalha em prol do auxílio do seu próximo, lá naquele plano, do seu melhoramento, do seu aperfeiçoamento, né? Em prol da colônia, né? Então, tudo isso aí vai ser contado, né? Então, ninguém que desencarna vai ficar sem estar regido por essa lei do trabalho. E na questão 676, Kardec perguntou, por que o trabalho é imposto ao homem? E aí os espíritos responderam, é a consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho.
E aqui, o velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar, afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e a legatários. A gente está vendo aí, né, as consequências. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. Se lembra que ele estava falando do filho, né? A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, aquele médico que trabalhava, né, de quando em quando, médico de aparência distinta, empregou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçávamos-nos por evitar, mas foi tudo em vão. Eles não tinham conexão com a espiritualidade superior, não tinha como eles, né, serem intuídos, né? Estavam totalmente desconectados, vamos dizer assim. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E aí a gente entra na partezinha final do capítulo falando de eutanásia, né? Então, eu creio que vocês já ouviram, né, aí falar. A eutanásia é um sistema, né, que se procura dar a morte sem sofrimento a um doente dito incurável, aí normalmente através da administração de medicação venosa, né? Também pode ser naquele paciente que esteja internado numa UTI, né, conectado às máquinas, o desligamento dessas máquinas, de acordo com a vontade da família ou vontade dele próprio expressa em algum momento dessa sua doença dita terminal, né, incurável. A eutanásia, ela vem desde a Grécia Antiga, né? Aí lá do tempo de Esparta, né? Então, a hegemonia espartana, sempre armada para a guerra e a destruição, inseriu no seu estatuto o emprego legal da eutanásia eugênica, em referência aos enfermos, mutilados, psicopatas, que eram considerados inúteis, porque Esparta lá era hegemônica, tinha que ter luta, tinha que estar todo mundo muito bem. Então, lá era autorizada a eutanásia em qualquer um que tivesse algum defeito, tivesse alguma doença, fosse mutilado, que eram atirados a esses eurotas por pesarem negativamente na economia do Estado. Então, sobre eutanásia, né? Então, o que é que o Espiritismo ele nos traz, né, de esclarecedor, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que nós somos espíritos eternos, né? Nós temos a eternidade e temos várias encarnações. E a cada uma delas, nós nos prontificamos, né, a expiar algo ou passar por alguma prova para que nós possamos nos melhorar, né, enquanto espíritos nessa eternidade. Então, pensando nisso, vamos lá avaliar, né, o que é que o Espiritismo nos traz sobre a eutanásia. Então, na pergunta 953 do Livro dos Espíritos, Kardec ele perguntou: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, né, uma doença terminal que foi dita sem cura, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E aí os espíritos respondem: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Né? Aí o que ele diz que, às vezes, muitas doenças ditas incuráveis aqui na Terra, elas podem
daqui a algum tempo, ter cura. Por isso que vem muitos espíritos missionários com novas descobertas, com um aprimoramento maior da medicina, né? Então, ele já traz esse questionamento aqui desde o Livro dos Espíritos, né? Como ele diz aqui, quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo já tenha chegado, né? E aí, a pergunta 953, ela se divide em A e B, né? Nas subdivisões. E aí, Kardec volta a perguntar: concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Ele só ia viver mais 2 minutinhos, né? Então, por quê? Né? Vai ter alguma penalidade se a gente, né, desligar aquele aparelho? E aí os espíritos voltam a responder. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Se Deus é quem dá a vida, só Ele é que pode, né, determinar a sua extinção. E às vezes aqueles 2 minutinhos, né, poupam, né, 100 anos, 500 anos daquele espírito. E na subdivisão B, quais são, nesse caso, as consequências de tal ato, né, de encurtar aquela vida? Aí, os espíritos respondem: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, em vez de ele, né, deixar pago algo, né, já ter expiado algo, ele vai expiar mais ainda. E aí, no livro Céu e Inferno, também da codificação, né, o Código Penal da Vida Futura. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração das consequências, mas se sabe que a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Além disso, se não for paga em uma existência, pode se estender às seguintes encarnações. Então, se eu encurtei aquele meu momento ali, né, ou a minha família encurtou, aquilo que eu poderia ter pago nessa encarnação, eu vou ter que pagar em várias outras. Todas essas características estão descritas, né, aqui no Código Penal da Vida Futura, assim como a intensidade da punição para aqueles que incentivam a morte. E está lá no Código Penal. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outra a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena, né? Porque se eu autorizo a minha eutanásia, né, o desligamento, é considerado um tipo de suicídio. E aqueles que autorizam, né, estão compactuando com isso. Mas sempre, como ele fala, cada caso é um caso. E aí, para terminar, eu trouxe aqui esse trecho aqui do livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, né, aí, do Espírito Joana de Ângeles. Tem umas palavras mais rebuscadas, como é característica, mas ela fala aqui da eutanásia. Eu tirei uns trechos, porque é bem longo. Diante das expressões teratológicas, ou seja, diante das expressões teratológicas diante do câncer, ao invés da precipitação da falsa piedade em aliviar os padecentes dos sofrimentos, se há de pensar na terapêutica divina, que se utiliza do presídio orgânico e das jaulas mentais para justiçar os infratores de várias matizes que passaram na terra impunes, despercebidos, mas não puderam fugir às sanções da consciência em falta, nem da legislação superior, a qual rogaram ensejo de recomeço, recuperação e sublimação, porque anelavam pela edificação da paz íntima. Então, aquele que sofre um câncer, provavelmente ele cometeu faltas em encarnações passadas e ele rogou por estar naquele corpo com aquela doença para expurgar aquelas faltas. As pessoas que se lhes vinculam na condição de pais, cônjuges, irmãos, amigos, também lhes são partícipes dos dramas e tragédias do passado, responsáveis diretos ou inconscientes, que ora se reabilitam,
devendo distender-lhes mãos generosas, auxílio fraterno, pelo menos migalhas de amor. Ninguém se deverá permitir a interferência destrutiva ou liberativa por meio da eutanásia em tais processos redentores. Pessoas que se dizem penalizadas dos sofrimentos de familiares e que desejam os tenham logo cessados, quase sempre agem por egoísmo, pressurosos de libertar-se, né, ou seja, desejosos de se libertar do comprometimento e da responsabilidade de ajudar aquela pessoa que está passando por esse sofrimento. Né? Oh, meu Deus. É libertar do comprometimento e da responsabilidade de ajudá-los, sustentá-los e amá-los, que é o que a gente deve fazer. O conhecimento da reencarnação projeta a luz nos mais intricados problemas da vida, dirimindo os equívocos e as dúvidas em torno da saúde como da enfermidade, da desdita como da felicidade, e contribuindo eficazmente para a perfeita assimilação dos postulados renovadores de que Jesus Cristo se fez vestilário por excelência e o Espiritismo, o Consolador encarregado de demonstrá-lo nos tormentosos dias da atualidade. Cada minuto em qualquer vida é, portanto, precioso para o espírito em resgate abençoado. Quantas resoluções nobres, decisões felizes ou atitudes desditosas ocorrem num relance de momento. Penetrando-se o homem de responsabilidade e caridade, luarizado pela fé religiosa, fundamentada em fatos da imortalidade, da comunicabilidade da reencarnação, abominará, em definitiva, a eutanásia, tudo envidando para cooperar com seu irmão nos justos ressarcimentos que a divina justiça lhe outorga para a conquista da paz interior e da evolução. E aqui eu finalizo o capítulo. E muito obrigada. Agradeço pela atenção de todos. Então, finalizando, né, a explanação de hoje, com participação de Berg e NASA. Próxima semana, nós vamos ter os capítulos de número 31 e 32, com o tema Vampiro e Notícias de Veneranda. Então, só gratidão mais uma vez a todos que participaram, que estiveram aqui, e que possamos, assim, pedir a algum dos irmãos aí que se propõe a fazer a prece final. Cláudia, Henrique, Edi. Pronto, então a prece final vai ser com Cláudia. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer por todos esses ensinamentos que tivemos aqui, todas essas trocas que nós tivemos, que são sempre de grande valia, de grande aprendizado, que sirva para que outras pessoas possam ver realmente as que estão aqui. Agradecer a espiritualidade amiga por toda essa condução, tanta grandiosidade que tivemos aqui hoje. E assim, gratos, vamos finalizar com a prece que Nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
assim seja.